vidas que frutificam na longevidade. Sabemos, irmãos, que todo ser vivo, ele passa por 3 estágios distintos. Ele nasce, ele cresce e morre. Nós chamamos isso de ciclo da vida. Com isso, Deus colocou em nós um prazo de validade. Depois dos acontecimentos lá no Jardim do Éden, lá no princípio, no Velho Testamento, registra uma longevidade muito maior do que temos em nossos dias. Salmo 90, versículo 10, declara que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é enfado e canseiro. O canseiro é enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Todos nós, irmãos, estamos na fila de espera para a eternidade. Todos nós estamos na fila. Ninguém, irmãos, pode fugir desta realidade. Ou cedo ou tarde, nós estaremos lá diante do nosso inimigo, o último inimigo aqui na terra, que é a morte, né? Nós iremos vencê-lo e estaremos recebendo de Deus a bênção da eternidade. Baseado, meus irmãos, nesta realidade, cada um de nós deve olhar nesse momento para si mesmo e pensar no que fez, no que está fazendo, o que ainda pode fazer. Em geral, somos hoje resultado das escolhas que fizemos no passado. Somos hoje resultado daquilo que fomos no passado. E é um momento, irmãos, de reflexão, fazermos um retrospecto na nossa vida e pensarmos bem em tudo aqui, em nossa trajetória. Pensemos um pouco nas nossas escolhas. Essas escolhas foram boas? Foram más? Ou mais ou menos? Foram feitas de acordo com a vontade de Deus? Ou por conveniências? Ou por indicação de alguém? E até mesmo pela internet, né? Que agora a internet virou moda, onde há milhares de influenciadores. E sabemos, irmãos, que esses influenciadores estão em toda a corda. Principalmente os jovens estão se enfileirando cada vez mais e muitas vezes a gente ouve dizer assim: eu sigo fulano, eu sigo fulano, fulana. Mudou minha vida completamente. Será que mudou mesmo? Se essas mudanças não forem dentro da palavra de Deus, não tem muita credibilidade. Só em Deus e na sua palavra temos a orientação segura para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, é muito sério o que nós estamos vendo. Os jovens chegam para nós: mas eu sigo fulano. E quando você dá um conselho, procura orientar certos jovens, eles dizem:
Isso era no seu tempo. Isso era no seu tempo. Ainda gozam, diz assim, é quando a terra era quadrada, né? Hoje a terra é redonda e vocês continuam ainda dessa maneira. Mas, meus irmãos, que maravilha, né? Os aqui da terceira idade sabem como era bom estarmos diante dos nossos pais, mesmo com aquela educação rígida, mas uma educação mostrando o verdadeiro caminho. Hoje, meus irmãos, a coisa está tão séria que muitos pais, muitos avós, bisavós, não têm mais poder para nada. E até mesmo pais jovens ainda não têm também poder sobre os seus filhos. Nem mesmo de desligar a televisão na hora que precisa. Muitos não têm mais poder. Não devemos, irmãos, deixar que isso aconteça em nossos vidas. Temos muito que dar e mostrar e orientar os nossos jovens. Vivemos então, irmãos, num mundo globalizado, com influência quase em todas as áreas da nossa vida. E devemos estar atentos diante das armadilhas que o nosso inimigo tem colocado em nosso caminho. E muitas vezes até mesmo dentro dos nossos lares. E não temos percebido. Meus irmãos, Satanás, ele é muito sagaz. Ele se mostra bonzinho. Você fala muitas vezes com um filho desobediente, diz, meu filho, não ande com certos colegas, são duvidosos. Não, minha mãe, ali é gente boa. É isso e aquilo outro. Mas não é verdadeiro amigo. Só temos um verdadeiro amigo, meus irmãos, que é Jesus. Esse não falha. E é por isso que o jovem deve atentar para isso. Lembre da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, que está ali orando por você, que está procurando colocá-lo num lugar de destaque nessa sociedade. A palavra de Deus nos adverte quanto aos perigos deste mundo. Em Romanos 12:2 lemos: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. É uma palavra, meus irmãos, severa, mas muitos estão se conformando com este mundo, com as coisas que estão acontecendo. Às vezes, irmãos, pensamos que estamos vivendo em outro planeta, com tantas coisas horríveis e negativas que vemos na nossa sociedade. Uma vez eu estava na Bahia, quando estava pastoreando uma das igrejas, eu estive lá em Salvador. E lá no aeroporto, meus irmãos, eu estava sentado aguardando um voo e passou na minha frente um casal. E eu quase não percebia o que eram duas pessoas, porque pareciam mais um casal de lagarto do que mesmo seres humanos. Coisa horrível. Tatuagem de cima até embaixo, coisas colocadas sobre a pele, caroços, e pareciam mais animais. Então, meus irmãos, essa crítica é uma crítica, meus irmãos, nós que conhecemos a verdade, mas o jovem tem escolha, ele faz o que quer. Ele faz o que quer. Embora não seja agradável diante de Deus, mas nós temos o livre-arbítrio.
E muitos estão desfazendo daquilo que Deus fez. Hoje é tão comum uma pessoa querer mudar o sexo. Mudar o sexo. Não quer ser mais homem, vira mulher. Não quer ser mulher, vira homem. Coisas absurdas. E as autoridades até ajudam. Eu soube que até mesmo o nosso INSS já é a favor que aconteça essas coisas e pagam o nosso dinheiro. E tantas outras coisas, meus irmãos, que eu poderia falar aqui. Muitas vezes a gente não pode, não deve. Mas devemos ter cuidado, meus irmãos, com essas coisas. Porque aquele que nasceu homem será sempre homem. Ele pode fazer o que quiser. Ele vai sempre ser homem. Pode mudar, pode ter trejeito, pode fazer o que for, será sempre homem. E aquela criança que nasceu mulher vai ser sempre mulher. Mesmo que queira depois mudar, mas será sempre mulher. Imagine, meus irmãos, como Deus não está triste com essa humanidade, com esta geração. O próprio Jesus já dizia naquela época, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quando se fala, meus irmãos, sobre livre-arbítrio, temos um caso muito sério que começou logo na criação do mundo. Deus escolheu o jardim do Éden, perfeito. Depois de ter feito o homem, conforme a sua imagem e semelhança, colocou lá no jardim do Éden, conforme nos fala lá em Gênesis 3. Mas eles fizeram uma escolha errada. Escolheram dar ouvido à voz do inimigo, Satanás, foram expulsos do jardim e não foram mais os mesmos. Hoje o homem é errante, é peregrino na terra. Aliás, todos nós somos peregrinos, mas graças a Deus temos a sua misericórdia. Graças a Deus temos o conhecimento desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, e que esse mundo pertence a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas que essa terra, meus irmãos, desde aquele momento não foi mais a mesma. As pessoas não foram mais as mesmas. E até hoje o homem anda errante sobre a terra. Eu li certa vez num livro que as coisas grandiosas de Deus continuam. Do jeito que Ele fez a terra, os luminares, as estrelas lá, milhões de estrelas, todas elas estão no mesmo lugar. Algumas já não existem mais, outras estão nascendo, a gente sabe muito bem disso. A rotação da Terra, ela continua a mesma. Rotação, translação, tudo dentro da matemática de Deus está no mesmo lugar. As bênçãos de Deus continuam sendo derramadas sobre nós. E Deus está sempre olhando para nós e dirigindo a nossa vida. E dizendo, filho, vá por aqui.
filho, vá por ali. Eu tenho algo para lhe dar. Isso é para aqueles que desejam seguir os passos de Jesus. Somos peregrinos, mas graças a Deus temos a sua misericórdia. Finalizando, meus irmãos, a mensagem. Nós, servos da terceira idade ou da melhor idade, não vamos recuar, não vamos chorar pelos cantos e falarmos, não posso, não devo. Deixe isso para os jovens. Estamos velhos e cansados. Outros dizem, velho só presta para morrer. Alguns dizem. Às vezes esquecemos do versículo que diz, lá em Filipenses 4:13. Vamos dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece, meus irmãos, que muitos de nós, ou muitos, nos esquecemos. Quais são, meus irmãos, quais são as vidas que frutificam na longevidade? São aquelas submissas a Deus, consagradas, cheias de amor, corajosas, que priorizam Deus, influenciando filhos, netos, bisnetos, amigos, amigas, noras, genros, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, e até mesmo esposos e esposas, e a tantos quanto forem necessários, transmitindo nossas experiências e conhecimentos que adquirimos durante toda a nossa trajetória. Termino, meus irmãos, com esse versículo em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que o Senhor nos abençoe. Amém?